Siga firme, meu irmão. Opinião alheia não semeia, afeta a tua visão. Para muitos radical, a ideia de acabar com o sofrimento animal. Haha, mas que legal, conceito deturpado não levo pro pessoal. Sigo na minha, não imponho, cada um com as suas escolhas e o resto é sempre sonho. De um dia isso mudar, viver num mundo onde não mato para alimentar. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso. Mas entenda a nossa luta, ela é justa. Vamos deixar um pouco nosso ego de lado. Vivemos em um único planeta, nosso lar. Bora cuidar dele por todos nós e pelas gerações futuras. E o papo é sempre o mesmo. Amo o animal, mas não fico sem torresmo. Hipocrisia não tem preço. No Insta é sustentável, mas em casa é peixe fresco. Só que isso vai mudar. Tem esperança no meu filho, um bom lugar para morar. Onde aprendam a amar, todos livres e na paz, sem escravizar. Menos metano e desmatamento, avanços nas fronteiras, alienamento. Oceano eu lamento, as pessoas te destroem sem ter um conhecimento. Peixe não é infinito não, vai achando meu irmão. Entenda bem sua missão, será que é egoísmo ou é só uma diversão? Temos mais gados que pessoas, mas você só se preocupa em ser o gado. Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Fábrica de Veganos Cast, o podcast onde nós veganizamos os nossos convidados, o podcast mais vegano do Brasil. Hoje eu tenho a honra, a gratidão de receber aqui a Gopi da Vegnice. Seja muito bem-vinda, Priscila. Eu que agradeço o convite, tô super feliz de estar aqui e poder falar da Vegnice e do veganismo. E eu tô aqui com a Ana, nossa ativista vegana, que vai ajudar a gente nesse papo aqui pra conhecer a história da Vegnice. Você já foi na Vegnice, Ana? Então, eu dei uma passada. Olha só, não acredito rápida, nisso, hein? Mas, sim, a defesa, eu não sou de São Paulo, mas já faz um ano acho que eu tô morando aqui. Mas, agora, Gopi, vai ser a Vegnice de São João? Vai ser um mês quermesse, né? inteiro. Ai, meu Deus. Vou falar no microfone. Agora vai ser uma festa junina vegana durante todos os domingos de junho. Então não tem desculpa. Não deu pra ir no primeiro domingo, vai no segundo e assim por diante vai em todos. Você vai me receber? Claro. Então, amor, a gente não tem escape. Isso aí. Vou dar uns recadinhos aqui dos anunciantes, a gente já começa. Ana, você já é de casa, já sabe, né? O lanche tá aí, pode começar comendo. Os hambúrgueres estão aí, fica à vontade, tá? Gopi também, tá bom? Tá. Gente, quero agradecer aqui ao Prime Dog, que tá aqui com a gente hoje com milkshake de milho e os lanches. O hambúrguer é o burger de shimeji. Davi, a gente pode fazer a apresentação com a super câmera dessa vez, querido? Pode comer. Vamos colocar a nossa super câmera para vocês verem a comida deliciosa que nós temos à mesa com alta qualidade e definição. Bem, na mesa aí, Prime Dog, o hambúrguer de shimeji, que é esse hambúrguer com pão preto, cara. Olha só, incrível, né? Que lindo. A estética fica boa, né, cara? Um lanche exclusivo aí do Prime Dog, tá bom? Temos também os shakes aqui de milho. Davi, ele consegue mostrar? Quer que eu levante? Boa. Temos também aqui os chocolates, as barrinhas de chocolate e o bombom. As barrinhas é a branca e a vermelha, o bombom é o laranja. Da Natural Ponto. O Instagram deles é @natural, tá, pessoal? A gente tem aí a barrinha de chocolate branco com lascas de coco e a barrinha de chocolate ao leite, que é tudo vegano, mas chocolate ao leite, com castanha de caju. E os bombonzinhos laranja são pão de melado, beleza? São todos aí da @natural e ponto. Seguindo aqui na mesa, temos também o bolo de limão da Master Vegan Food. O Instagram deles dá pra ver bem aí? O Instagram deles é @masterveganfood. E claro, pessoal, todas as marcas que eu estou falando aqui vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Seguindo aqui temos também os produtos da Vida Veg que vocês já conhecem e os produtos da Tupiniquim, que hoje a gente está com o Mateiro e o Campestre. Beleza? Bem, apresentamos a mesa, Davi? Tudo devidamente apresentado? Eu já comecei a comer. Quero agradecer... Voltou para mim? Sim. Quero agradecer aqui também ao Prime Dog, nosso grande patrocinador. O Instagram deles é @prime_dog_ é aquele traço embaixo, tá? @prime_dog, que é um restaurante tradicional que tem opções onívoras, vegetarianas e veganas, tá bom? E eles têm
4 unidades aqui em São Paulo. Eu vou falar para vocês primeiro as unidades com salão e por último a unidade que é apenas delivery, beleza? Então na Rua Vergueiro, número 1960, na Vila Mariana. Segunda unidade na Rua Deputado Lacerda Franco, número 202, em Pinheiros. Terceira unidade, Rua do Acre, 250, na Moca. E a quarta unidade é apenas delivery, tá, pessoal? Lá em São Bernardo do Campo. Lembrando que nós temos cupom de desconto com o Prime Dog. O cupom é Fábrica de Veganos. Porém, o cupom só é válido para compras no local. O delivery não funciona. Então, quando você comprar o dogão, comprar o seu hambúrguer e for pagar lá no caixa, você pede no caixa: querida, por gentileza, eu gostaria de utilizar o cupom Fábrica de Veganos. Você tem que falar com educação, tá? Trate as pessoas que te atendem com educação. Isso é importantíssimo, tá bom? E aí você vai receber 10% de desconto na sua compra. O Instagram deles, mais uma vez, é @prime_dog. Eu sugiro que você siga porque promoção, sorteio, lanche novo, eles sempre vão comunicar tudo por lá, tá bom? E obrigado, Prime Dog, por apoiar aqui o nosso podcast vegano. Bem, lembrando agora do nosso Apoia-se. Vamos já ver se a gente ganhou ou perdeu apoiador, Davi? Que eu fico nervoso com essa parte, cara. A gente perdeu da última vez, então eu tô meio tenso. Será? Tem um tambor pra gente bufar? E aí, será que ganhamos ou perdemos apoiadores? Vamos descobrir juntos? Manteve-se, né? A gente teve uma perda na semana passada, mas por hora se manteve. E que cresça, pelo amor de Deus, que cresça. Gente, nosso Apoia-se é muito importante, porque todo recurso que entra lá, a gente vai colocar no ativismo. Vai ser combustível para andar no carro para fazer ativismo, vai ser mais tempo aqui no podcast para a gente gravar, mais recurso para fazer ação de rua. Enfim, toda a grana que entra lá, a gente vai colocar no veganismo, tá bom? E o Apoia-se é uma plataforma muito segura, robusta. Você pode se cadastrar lá e colocar seu cartão de crédito. Pode imprimir um boleto, pode fazer um Pix. E, claro, eles tiram uma pequena parte para eles, o que eu acho totalmente justo, mediante a infraestrutura e a confiança que eles trazem pra gente. E uma outra parte, a maior parte, vem pra gente e a gente vai conseguir empregar esse recurso pelo progresso do veganismo, tá bom? O nosso Apoia-se é https://apoia-se. apoia.se/Fábrica de Veganos. Tem um QR Code na tela aí para vocês. Você mirar a câmera do celular, vai cair aqui na nossa página e você vai ver lá a nossa foto, nosso logo. A gente pode apoiar lá sem medo, beleza? Quero agradecer também ao Pollination. Tá na tela, Davi? Pessoal, Pollination é um projeto internacional que apoia iniciativas veganas. Como é que funciona? Se você tiver um projeto vegano que você acredita muito, que você acha legal, que vai funcionar e que vai acelerar o crescimento do veganismo, você pode submeter o seu projeto ao Pollination. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí eles vão fazer uma análise. Se eles acharem que o projeto é legal, eles vão te dar uma grana, recurso, para você fazer esse projeto. Aí assim, não é só pegar a grana e viver. Você vai ter que prestar contas sobre isso, tá bom? Então vai ter que ter notinha fiscal, tudo bonitinho, mas, pô, fala sério, é uma baita ajuda, né? Então o Pollination já nos apoia aqui e pode te apoiar também. Vai lá e envia o seu projeto, beleza? Tudo pelo progresso do veganismo. Thank you, Pollination Project. E semana que vem... A 11ª edição da Festa Junina Vegana Vegnice chega com tudo em 2025, estreando novo endereço no coração de São Paulo. A icônica Rua Augusta, no N Graus 935, a poucos metros do metrô Consolação. Calendário serão 5 domingos de muita festa, nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de junho, sempre das 12 horas às 20 horas, com entrada gratuita, classificação livre. Prepare-se para curtir. Culinária típica junina e também culinária internacional 100% vegana, com diversas opções sem glúten e dietéticas. Dançarino aula de forró pé de serra. Fogo fogueira. Pirueta espaço kids. Cachorro espaço pet friendly. Embrulho de presente vestido expositores com moda autoral, cosméticos naturais e artesanato criativo. Espiga de milho, bebida quente, arroz, carne do bolinho, caipira de jacareí e a canjica com leite de amêndoas, do quentão vegano aos churrasquinhos de proteína vegetal. Saiba mais e garanta seu ingresso gratuito. A gente vai ter um debate aqui, a arte ainda não está pronta, mas, Davi, estamos trabalhando nisso. Teremos um debate aqui com o Doutor Carnívoro. Você acredita nisso? O Doutor Rafael Braca. A gente vai fazer um debate aqui sobre a validade, quão seguro é essa história de uma dieta carnívora. A pessoa só come carne. Carne e manteiga? Esse negócio aí. Vamos ver o que ele vai trazer de argumento, né? Então é isso. Semana que vem tem debate. Espero que vocês gostem. E encerramos a abertura. Muito bom. 8 minutos? Foi isso mesmo?
9h30. Meu Deus do céu. Não foi Não. muito. Normalmente é 5 minutos. Vamos começar comendo? Que a história hoje é tranquila. Eu já comi até. Então, ó, Já. eu vou pegar um pedacinho porque Esse sanduíche tá muito bom. O eu que que tem também aqui? sou É. filho de Deus. Cadê a faca? Ó, esse sanduíche aqui, Ana, ele é feito com esse requeijão da Vida Veg e o queijo parmesão que já vem fatiado. Gente, tá muito gostoso. É muito Já bom, comi é muito também. bom, não é? Você ter essa E praticidade. queijo parmesão perfeito. É, É né? bom. Uhum. Mas a combinação com o requeijão, esse defumado é muito gostoso. É bom, é bom. Da é bom. veg, né? Eu vou pegar um aqui. Eu acho que é muito, muito bom, muito importante pra gente vegano ter essas comidas que são fáceis, sabe? Obrigado, querido. Ter essas comidas que são fáceis de manipular, de preparar, porque a gente vive uma vida corrida. E, sinceramente, aqui, falando a real, aqui, sem papo furada, nem todo dia eu tô afim de ficar cozinhando, preparando. Soja, Cara, tofu. tem dia que eu abro a geladeira, eu abro o freezer, tiro um negócio do freezer, jogo na Pronto. airfryer. Uhum. Nossa, tipo, graças a Deus. A praticidade, né? Essas marcas, por exemplo, a Vida Veg, já vou falar um pouquinho mais da Vida Veg, que é... E a questão da memória afetiva também, né? Quando a gente cresceu, acho que todos nós não veganos. Sim. Você fazia o sanduíche com requeijão, com queijo, com peito de peru. E a Vida Veg proporciona isso. Presunto. E a praticidade, inclusive, das proteínas, né? Gente que treina, gente, isso aqui salva a minha Pô, rotina. 15 gramas de proteína O no meu shot, dia a assim, dia tá ótimo. eu chego do treino, sabe? Às vezes esse, às vezes outros. Mas agora vai ter desses que você vai levar de presentinho aí. Pra você e qual é o nome do mozão mesmo? Leandro. Pra você e pro Leandro, que ainda não é vegano, né? Ô, Lê, vamos dar uma chance aí pro veganismo. Leva pra ele de presente, tá Vou bom? dar. Bem, eu vou comer nesse podcast, vou comer um pouquinho. Eu nunca como, mas hoje eu vou comer, porque pra mim, esse programa, ele... Todos são importantes, tá? Todos são importantes. Mas esse é muito importante pra nossa bolha, pro veganismo, porque eu vejo que a gente carece de exemplos de empreendedorismo, de exemplos de empresas que estão no mercado há muito tempo, que passaram por adversidades e conseguiram manobrar entre essas dificuldades e se manterem existindo, se manterem vivas. Então eu acho que isso é muito importante. Era um presente que eu queria trazer pro veganismo. E eu agradeço muito, Golpe, você topar vir aqui, tá, querida? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço você por poder falar sobre esse assunto aqui. Que Mais pertinho do microfone. Eu que te agradeço por essa oportunidade de falar, né, sobre o veganismo e a Vegnice. Vegnice tem um lugar no meu coração muito especial. Vocês foram a primeira feira vegana que eu conheci, que eu visitei, tá? A gente já vai chegar lá. Golpe, tem que comer tudo, tá bom? Eu te avisei que ia ter comida. Eu já comecei comendo antes de começar. Qual que você comeu aí já? Eu dei pra ela esse aqui, ó. Ah, boa. Sanduichinho. Vamos Já- pegar Boa. vamos pegar um Boa. Prime? Já tomei Já também o tomou meu o milkshake milkshake de do milho Prime? verde também, delicioso. Muito Muito bom. Bem, fica livre, escolha o que você quiser. Só me passa as pastinhas da Tupiniquim. Obrigado, Ana. Quer que eu pegue um hambúrguer pra você? Ir provando? Agora ainda não. Ainda não? Tá bom, eu vou, ó, a gente vai batendo papo e eu vou empurrando as comidas aí, beleza? Comendo e Beleza. conversando. Você não se importa de eu fazer a torrada com as minhas mãos veganas, né? Elas só têm calos, mas estão limpas. Fechou? Gopi, como eu falei aqui, a Vegnice foi a primeira feira vegana que eu fui e foi a primeira vegana onde eu fiz uma palestra, né? Eu adoro dar palestra, então muito obrigado por essa oportunidade. A gente já vai chegar nessa parte da timeline, mas antes eu queria saber assim, vocês já estão aqui há 10 anos? É isso? Na verdade, legalmente a Vegnice começou em 2012. Uhum. Então, já Então, faz 13? 13 anos. Mas já é pré-adolescente. a primeira feira vegana da Vegnice foi em 2014. De 2012 a 2014, nós fazíamos assim eventos particulares. Mas aí o primeiro evento aberto ao público foi em 2014 e já começamos com a Festa Junina Vegana. Foi o nosso primeiro evento também. Festa Junina Vegana e 2014 começou no bairro do Ipiranga, num salão de festas, né? Que no dia não cabiam mais pessoas dentro. Tinha fila na calçada que virava o quarteirão para entrar na primeira edição da Vegnice. Nossa, então bombou desde o Desde a começo. primeira. Pô, isso pra pessoa que tá fazendo o evento. Super, assim, gratificante de saber que, ainda mais naquela época isso, né? Foi há 12 anos atrás, não, 11 anos atrás, naquela época não tinha tantos produtos veganos acessíveis, não tinha muito conhecimento sobre receitas, pratos, né? Golpe,
não era nem produto acessível. Não tinha Não produto tinha, vegano. não tinha. Cachorro quente de cenoura, Tinha. não é? Então, ver assim um interesse de um público, o interesse do público, aquilo foi gratificante. Falou, não, realmente é possível, sabe? As pessoas querem, as pessoas procuram, precisam, e isso só traz benefício para os animais. Com né? certeza, Então, com certeza. aquilo me motivou mais ainda, fazer o primeiro evento e ver que o público queria, e aí dali só foi mais de 200 edições de feira. Assim, eu admiro muito a coragem de vocês, porque se hoje algumas pessoas olham para o mercado vegano e ficam reticentes, por não ser uma maioria, quanta coragem não teve que ter para dar o primeiro passo em 2011, 2012, né? E meus parabéns por isso. E de como que nasceu assim a ideia? Vamos lá fazer um negócio vegano? Vamos. Quem teve a ideia? Bom, eu já era vegetariana desde os meus 15 anos de idade. Eu tenho 46, eu vou fazer 47 esse ano ainda. Vou fazer, Superpoderes veganos, tá, gente? Alimentação vegana tem seus benefícios, né? vou fazer 47 esse ano, e desde os 15 anos que eu me tornei vegetariana. Eu conheci um movimento Hare Krishna e através dele me tornei vegetariana. Então, conforme o tempo ia passando, a minha ânsia, assim, por produtos veganos, né, e por comércios veganos, ela só aumentava. Eu sempre ficava frustrada, assim, também, de sair e não encontrar nada para comer, ou ir até num passeio que é cultural, como a festa junina, né? Você sai com a família, vai numa festa junina, todo mundo come e se diverte, e o vegano não se sentia inserido. Eu ia dizer isso agora, a festa junina é uma coisa muito importante na cultura brasileira, Na cultura né? brasileira. A gente tem essa questão de, eu acho, pra mim, assim, depois do Natal, é a minha data comemorativa que eu amo. E na cultura familiar também, né? Então, você poder estar com a família, entre amigos, e se sentir parte daquilo, você não se sentir excluído, né? Foi um dos motivos que me fez, né, começar os eventos, as feiras veganas. Eu queria que as pessoas vegetarianas, veganas, ou as pessoas que optam por, de vez em quando, né, passar por essa experiência, que elas se sentissem inseridas, que elas tivessem local para ir, se divertir, comer, conhecer novas pessoas, fazer ali um happy hour com os amigos. Então, mas quando você pensou na ideia da feira, você já idealizou eu vou começar numa festa junina? Tipo, já surgiu assim ou foi a época? Como que foi? Eu fiquei 2 anos só namorando a ideia. Namorando essa ideia, porque como a Veganize começou legalmente em 2012 e a primeira feira vegana foi em 2014, eu fiquei 2 anos ali, vou fazer, e postergando. Mas eu já queria que a primeira fosse festa junina vegana, por esse sentimento de frustração que eu tive em festas juninas tradicionais, e falar, não tem nada para eu fazer aqui, eu vou embora. E o empreendedor é isso, ele pega uma dor e transforma em negócio. Sim, mas o mais engraçado é depois que a gente vira vegano, a gente vê que festa junina é muito vegano. É algodão doce, é pipoca, pinhão. Claro, milho, cachorro quente adaptável. Tem... Mas assim, é muita coisa vegana. Tudo que tem na festa junina tradicional é possivelmente fácil de se fazer para uma festa junina vegana. Fácil de modificar, tudo. Então, aí eu falei, não dá mais para viver sem ter uma festa junina vegana. Não dá mais para viver sem não poder participar de uma festa junina. Eu vou fazer essa festa junina e que seja bom para todos, que todo mundo venha, goste, coma e fique surpreso com os sabores, e que fale, nossa, eu comi uma canjica com arroz doce incrível, que era feito com leite de amêndoas, porque nós fazemos arroz doce, canjica com leite de amêndoas, e ela não perde nada em sabor para tradicional. Então, a minha intenção era que a experiência fosse assim, positiva para todo mundo, vegano ou não vegano. E é muito fácil adaptar. E outra coisa, né? A gente sente presente
E também a gente mostra que é possível. E você, pelo que eu vi na Vegnice, trouxe outras coisas para as festas juninas. Sim, Né? Salgadinho, sim. pizza. Porque nós estamos em São Paulo, né? Uma cidade muito plural, então tinha que inserir, né, outros pratos de outras culturas para as pessoas se sentirem inseridas também, né? Então, as pessoas que gostam de uma comida árabe, uma comida mexicana, japonesa, indiana até. Tem Indiana, indiana, e tem na festa junina vegana. A festa junina não deixa de ter os itens tradicionais de festa junina na versão vegana, mas tem estandes de produtos que não são típicos juninos. Mas, poxa, as pessoas adoram, comem tudo um pouco. O raiz, assim, a coisa mesmo da feira. Não deixa de ser uma feira. Tem salgadinho, tem a pizza. Eu fui só passei, assim, e eu não dei conta, que eu realmente não podia... É muita não tinha variedade, tempo. né? Muita variedade. Isso, eu só consegui dar uma passada, que eu ainda tava conhecendo em São Paulo. Falei, preciso conhecer, o último dia, não sei o quê. A gente passou lá, eu olhei, eu fiquei... Caraca, olha o tanto de coisa que tem. Então, você traz tudo isso e ainda agrega os itens de festa junina. Isso é muito surreal. Na verdade, o tema... que a Vegnice, ela faz feiras veganas, antes eram mensalmente, agora estamos fazendo a cada 2 meses, mas cada uma é temática, né, cada uma trabalha com um tema diferente. Ela tá rindo que eu tô botando a comida pra ela aqui. Você muita sabia que ia ter comida. comida, eu te avisei. De trazer comida. É A muita gente comida. conversando e o Rafa ali, ó. Mas é com comida que é bom, pô. Você sabe que você faz feira de comida? Depois eu fico, ai meu Deus, por que eu comi tudo aquilo? Mas agora Mas aí a gente pra treina. isso. Ó, eu saindo daqui vou treinar. A Ana falou que vai também. Se der tempo, a gente vai. É, Eu Smart, vou te ó, levar, nós vamos treinar juntas. Smart Fit fecha 11 horas, então vai ter tempo. Tamo tranquilo. Beleza. E Golpe, eu conheci vocês em 2016 e, ó, galera, quando eu cheguei, que eu olhei a feira, eu falei, rapaz, o negócio aqui tá bem. Você tinha aqueles fones já, walkie-talkie, né? Aham, com headphone, É. né? Pra se comunicar entre a equipe ali. E eu já vinha de feira fitness. Feira fitness, gente, em 2013, 2012 já era high level, assim, já era um negócio muito foda, né? E aí eu fiquei muito feliz de ver vocês, porque eu já percebi assim, pô, já existe um preparo no meio vegano, já existe sofisticação, já existe qualidade de atendimento. E isso é muito importante porque quando uma pessoa sai de casa para ela gastar dinheiro com comida, ela quer ser bem atendida, ela quer agilidade, ela quer qualidade. Sim. E as pessoas, e assim, a gente sabe, o público de consumo, gente, ele é bastante crítico. E ele pode ser agressivo, assim, ele não vai tolerar. Pode. Ele não vai tolerar alguns erros, Não ele só vai pode, falar. como tem bastante casos assim, eles ficam irritados mesmo. Isso assim. é uma coisa até pra Sim, gente tem- falar pro empreendedor, né, Sim. Golpe? Sobre o quão importante é esse aspecto de um negócio de comida, né? Sim, muito importante. E na Vegnice, por ter público muito grande, principalmente nas festas juninas, acontece sim de ter fila, de ter uma demora para ter, mas isso acontece em todos os lugares. Se as pessoas pararem para pensar, se elas forem numa praça de alimentação de shopping, o prato dela não tá ali de imediato em cima do balcão que ela pagou e pegou. É Ela tem que verdade. esperar um preparo. Se ela for numa lanchonete, ela vai ter que esperar o hambúrguer ficar pronto na chapa, um cachorro quente. Tem o tempo de preparo. E tem outras pessoas que chegaram antes. Então, existe uma fila ali, né, que é respeitada. Tem atendimento preferencial na Vegnice. Então, se chega um público que está dentro das características de atendimento preferencial, ele vai ter esse atendimento preferencial. Vai passar na frente. E aí existe um pouco essa demora, mas porque, né, tem que esperar mesmo. É porque não são coisas prontas, Não são coisas assim. prontas. É um pacote de coisa, assim. Tudo. Não, Não é um congelado, Mas, né? assim, muito legal, porque isso não é um problema vegano. Isso é um problema não, de isso qualquer é lugar que de você qualquer vai. Você lugar, vai num qualquer restaurante, lugar. você pede uma comida, Sim. o seu prato não vai Sim. estar ali. A não ser que sejam aquelas que já ficam pré-prontas. Sim. O sabor é outro, Sim. o gosto é outro. Você muitas vezes pega a comida gelada. Então, Sim. se tá tendo essa espera, essa demora, eu odeio esperar pra comer. Porque eu, quando tô com fome, gente... Come. Não, mas é normal. Só que assim, a gente entende que ali tá tendo um cuidado, tá sendo preparado, né? Tá Sim, sendo e aquecido. existe uma alta demanda, né? Se você chega num local que não Esgota tem produto, ninguém né? ou tem poucas pessoas, tudo bem, vai ser rápido, mas existe muitas pessoas esperando e tem uma limitação ali de espaço Amém. e equipamentos também, né? Lotado. Então,
acontece isso. Mas se a pessoa vai comprar, vou comprar um sorvete, vou comprar um bolo, vou comprar algo que tá Mais pronto, rápido. é bem mais rápido. Mas Golpe, pô, são 13 anos, a gente contou? É que eu sou de humanas, gente, são eu 13? também. Ah, tá. 13 anos de experiência dá muita bagagem, né? Tanto do público tradicional onívoro quanto do vegano. Quais dicas em relação a essa característica do negócio, de atendimento, de recepção do cliente, você poderia dar nessa câmera aqui para o empreendedor vegano que quer começar, que está começando ou já começou? Bom, existem muitos aspectos, né, para você começar a empreender com produtos veganos. Depende muito de que tipo de produto é o seu, né? Se você fazer um produto que é alimentício, a principal característica é a qualidade dele. Ele tem que ser ótimo. Não dá para fazer um produto para as pessoas comerem e economizar em ingredientes, em qualidade. Vai fazer de uma forma que tem um custo menor, mas a qualidade cai. Então você tem que se preocupar com a qualidade dos seus produtos. Então, só o fato do produto ser vegano não resolve. Não. Se o produto é vegano e é ruim, a pessoa comprou uma vez, teve uma má experiência, não compra mais. Posso abraçar ela? Ai, sério, obrigada. E as pessoas entenderem que existem sim produtos veganos bons e existem produtos veganos ruins. Existe. Assim como existe produto que não é vegano bom e produto que não é vegano ruim. Eu sempre dou esse exemplo sobre alguma carne vegana, a carne vegetal, comparada com carne de origem animal. A pessoa, eu comi uma carneira de soja, era ruim. Não, ela não era ruim, ela estava mal temperada. Porque uma carne de origem animal, se uma pessoa pegar ela sem tempero nenhum, ela vai ser ruim. Se uma pessoa pegar ela crua, ela vai ser ruim, ela não tem gosto de nada. E se ela comer uma carne temperada, ela vai ser saborosa. Mesma coisa com a carne de origem vegetal. Eu vou te falar que eu fiz o ativismo com o Rafa esses tempos e a gente teve uma conversa com uma pessoa que eu falei exatamente isso. Ele falou, eu gosto de carne. Eu falei... fala pra mim, como que você come a sua carne? Eu faço assim, não sei o que. Eu falei, então você não gosta de carne. Você gosta do tempero da E sua do que é carne. feito o tempero? Uhum. De plantas. Daí ele É. ficou, nossa, porque é exatamente isso. Você vai comer um pedaço de carne, As pessoas ninguém não associam come. isso. Quando a pessoa Exatamente. compra uma bandejinha de carne no supermercado, carne de origem animal, né? Se ela comer do jeito que ela pega no mercado, ela não vai sentir Vai gosto de comer. nada, vai ser ruim, ela não vai nem conseguir comer. É. Mas aí com o tempero, né, ela torna-se Exatamente. saborosa. Assim é também com a carne de origem vegetal, com a soja bem temperada, ou carne feita de outras plantas, né? Com grão de bico, ervilha e... Jaca. E Golpe, como foi para vocês, né? Esse começo desde quase caiu, hein? Nem viu. Eu não tô de olho no seu lanche, pode comer. Rafa, tem mais. Como foi para você esse começo em 2009, você falou? Foi 2009? 2012? Não, é 2012. Como isso. foi esse começo de 2012 até 2016? Foram com altos e baixos, né? Como tudo na vida. Eu acho que só a vida de herdeiros que não tem. Esse altos e baixos, né? Tá, às vezes- Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Então, assim, altos e baixos. Teve épocas da Vegnice que ela acontecia sem precisar de muitos esforços. Divulgar a próxima feira, o próximo evento, a próxima data e tá lá. Sucesso, Chapado. bombando e aqueles mesmos transtornos assim para o público de fila, né? Falta de produto que acabou antes do término da feira. Então, assim, isso tem um lado positivo, né? Mas, sim, a maior parte das feiras Vegnice sempre foram dessa maneira. Mas é claro que tem épocas que tem as dificuldades, que, né, não tem tanta adesão do público. Posso fazer uma pergunta? Opa. Sentiu muito impacto pós-pandemia? Sim, Você pode mudou o comentar cenário, sobre? mas eu acho que isso na vida de modo geral. As pessoas saem menos para eventos pós-pandemia. E isso eu não estou falando só sobre o veganismo. Qualquer evento, né? As pessoas antes elas iam mais a eventos presenciais do que hoje em dia, né? Tudo ficou prático, né? Pedir pelo celular algo para comer. Esse mercado de delivery,
de não sair de casa, em aspectos gerais, desenvolveu muito na pandemia. Sim, então a pessoa quer assistir um filme, ela tem ali, ela não precisa ir no cinema. O varejo mudou radicalmente. Ela quer comprar um produto, ela entra no site, compra, no dia seguinte está na casa dela. Ela quer comer, passa meia hora, o produto está na casa dela. Para que ela precisa sair? Do conforto do lar, né? Então, assim, diminuiu bastante a adesão de pessoas em eventos presenciais. É verdade. O brasileiro, eu vejo que hoje o brasileiro, ele aprendeu a deixar o lar dele mais confortável para ele não precisar sair, que era Sim. o que a gente não tinha, Até né? o trabalho home office, né? Ele ficou... Cadeira, né? Perpetuou, assim, muitos lugares continuam híbridos. A minha loja eu abri online, inclusive, posso fazer propaganda. A gente tava falando meio fitness, tem uma loja, roupas fitness, tá? Ana Lua Boutique 8, e a gente abriu ela online. E aí, depois de um tempo, a gente foi abrir uma loja física, mas que só funciona durante a temporada. Porque no verão as pessoas parecem estar mais dispostas a saírem de casa, praia. Mas eu vejo isso, assim, quanto menos você precisar sair da sua casa, a gente deixa muito de socializar. E eu acho que o Vegnice vem com essa... Não só a comida, com certeza a comida, mas assim, o social. O social, o vegano social de você socializando. reencontrar amigos ali do meio veg, ou então de conhecer novas pessoas e de conhecer um novo cenário, porque as feiras Vegnice, 80% do público não são veganos. São curiosos, são pessoas que querem provar pela primeira vez, são pessoas que têm uma preocupação com a saúde ou têm restrição alimentar por algum motivo, né? Como intolerância à lactose, a glúten, porque nós temos também estandes especializados em produtos sem glúten. Então, tem pessoas que vão em busca de produtos para a saúde ou estão interessadas ali em ver como que é esse universo, né, veg, e não são nem veganos nem vegetarianos, é a maior parte do público. Sensacional, porque a primeira experiência vegana da pessoa vai ser com uma comida muito boa. Esse é o objetivo da Vegnice. Esse é o objetivo da Vegnice, porque senão ficaria muito fácil. Vou indicar pra você, tem um restaurante ali, uma lanchonete ali, vai lá no iFood e pede lá. Tem uma variedade. Tem uma variedade. Aqui você vai comer desde uma comida típica brasileira muito bem feita, uma feijoada maravilhosa, vegana, até comida de vários outros países na versão vegana que você não vai encontrar facilmente por aí e não vai perder nada em sabor para a versão tradicional. Para mim, feiras como a Vegnice são importantíssimas, eu acho que elas têm que existir em todas as capitais. Até fica uma sugestão aí de modelo de franquia da Vegnice. Vamos para Santa Catarina. E por que eu falo isso? Para uma pessoa... A Vegnice já fez edições no Rio de Janeiro. Boa. Eu sempre olho muito com a perspectiva mercadológica, porque essa é a minha escola e eu vejo que é uma necessidade do mercado vegano, né? A gente tem muito ativismo, muito amor pela ideia animal, mas eu vejo que às vezes a gente dá uma patinada na parte empreendedora. E o que eu percebo, né? Para uma pessoa entrar num restaurante vegano e fazer uma opção vegana lá, existe um grau de dificuldade. Sim. Vamos botar que é um grau 80%. Porque ele, na cabeça do consumidor, eu vou arriscar comprar algo que talvez eu goste, talvez não goste. Aí a tendência é ele não querer fazer um investimento. E isso acaba sendo um fator limitante do nosso progresso, né? Agora, quando a pessoa vai numa feira que não cobra entrada e que tem 60 barracas com produtos diferentes. E tem uma programação ali por trás do comércio que a pessoa ela sai com conhecimento, além de só ter a experiência de comer. Sim. Nas feiras Vegnice sempre tem as rodas de conversa, as palestras, oficina de culinária. Stand-up. Sim, então Sim. as pessoas, elas não só comem, se diverte, como aprende, sai com uma semente plantada ali, né? Com certeza. E aí, quando a pessoa entra numa feira, como a sua que tem 60, 80 barracas de produtos diferentes, aí, assim, para ela fazer o investimento fica muito mais fácil, porque, eu posso experimentar um docinho ali, Um salgadinho, tem uma coxinha aqui, tem um espetinho. Aí ela se sente mais confortável mesmo de fazer o teste. Então, eu acho que feiras como a Vegnice, elas são importantes da perspectiva estratégica mesmo para o nosso progresso. Porque a variedade é como eu faço aqui no programa, né? Eu busco trazer alimentos de todas as categorias, porque eu recebo pessoas que têm alimentação onívora, tradicional. Sim. E aí, quando você enriquece dessa forma, quando você preenche, né, as possibilidades, a pessoa ela vai vendo que,
Não é tão difícil assim, Esse né? é o cartão postal da Veganice. Esse é o objetivo da Veganice, apresentar o veganismo, né, no aspecto alimentar, que a pessoa sai encantada. Que ela fala, nossa, os veganos passam bem, olha, dá pra eu adaptar isso na minha vida. Porque Boa. para ela ter uma experiência muito positiva na Veganice, não passa vontade de nada. Tem doces, tem bebidas, tem artesanatos, tem cosméticos veganos, né? Produtos sustentáveis de moda e a comida, então eu falo, não, é possível. Eu estava enganado sobre o veganismo, né? As pessoas que chegam pela primeira vez, às vezes, chegam com preconceito, com uma ideia errada e saem com a cabeça mudada. Boa, boa. Agora, a gente se conheceu em 2016, né? Como eu falei, e eu quero agradecer a Veganice porque foi o primeiro ambiente vegano que eu me senti bem-vindo e à vontade, e que eu dei a minha primeira palestra vegana, você Eu lembra? me lembro, claro que me lembro. Foi eu e a Jaque Japa, Vocês Jaqueline dois Eusébio. marombados lá, dos dois lá no Veganice, todo marombado. A Jaque é fisiculturista vegana, acho que a Jaque não compete mais, não sei, Jaque, se eu tiver errado, você deixa Jaque, um um comentário aí beijo pra embaixo. você. E a Veganice, deu toda a estrutura, deu o projetor, deu a sala, tudo pra gente fazer acontecer. E aí foi numa escola na Saúde Foi ali? no Colégio Santa Amália, ela fica do lado do Metrô Saúde, é uma escola muito bem estruturada, com ambientes amplos, então Era tinha mesmo, uma muito sala boa. só para palestra, e essa sala tinha projetor, equipamento de som, cadeiras para todos. Quantas barracas tinha nessa feira? Lá nessa tinha 90. Nossa, Meu era Deus. gigantesco, E só era não tinha mais irado. porque não cabia mais. Acho que até o João Gordo tava lá, não era? Tava, o João Gordo, ele tinha stand lá também. Meu Deus. E eram os produtos da marca dele, né? E era lotado de variedade também, tinha de tudo. Tinha 2 quadras com expositores. Uma quadra era só de produtos de alimentos para pronto consumo. Refeições, lanches, salgados, né? Tudo que pudesse ser consumido no local. E a outra quadra era só com expositores de produtos variados, não alimentícios ou alimentos embalados, mas era muita variedade. E lá tinha infraestrutura com cozinha, com quadra para atividades para criança, né? Tinha área kids com brinquedo para as crianças, É isso aí, é isso mesmo. sala para palestras, assim. Sempre foi bem completo, assim. E claro, sempre teve um ambiente gostoso, com música boa, pô, música anos 80, assim, é muito boa, Ai, cara. eu adoro o Confortável, flashback, né? assim. Eu vivi nos anos 80, né? Eu nasci em 78, então Não eu me sou, desce. e eu sou saudosista, então assim, toda feira que não tem um tema específico, né, como a festa junina, eu não posso colocar o flashback, anos 80, mas toda feira Veganice tá lá meu flashback, lá rolando. Tem uma musiquinha boa, gostosa, porque é isso, assim, eu gosto muito de sair, principalmente quando eu saio com a Flá, minha esposa, pra gente comer alguma coisa, mas ali com um ambiente bom, uma musiquinha, se possível, ao vivo, num volume ok, eu não gosto Sim. muito de barulho, mas eu acho que isso deixa o momento tão mais gostoso, cara. Sim, E esse diferencial da e são as feira, recordações, eu né, acho- que você leva pra vida, que são esses momentos, assim, família, você estava ali num dia de som, num local agradável, com uma música suave, comendo uma comida gostosa. ambiência. que você vai- Eu tava tentando o lembrar a ambiente. palavra, ambiência, que é esse preparo, assim, é muito importante. De Foi lá o que comer. me É prendeu na uma Veganice, assim, que experiência marcou. agradável A que você experiência. leva pra vida, pro resto da vida, como uma recordação. E é isso que as pessoas passam. Você tem uma pergunta? Não, eu queria falar um ponto que a gente tá falando. Deixa ela experimentar o hambúrguer. Deixa, Que ela tá olhando, mas ela tá mas eu vou falando. sujar eu minha vou falar boca um aqui. pouquinho enquanto ela. Pra Fica ela tranquilo, comer. tem bastante papel vegano Tem aqui. bastante papel pegando. Eu vejo que, como a gente tava falando de empreender no veganismo, as pessoas muitas vezes se perdem no quero fazer ativismo, mas como colocar isso na empresa? Então eu vejo que eu hoje visito restaurantes, né, pelo país, ainda não subi muito, mas lá no sul e vindo pra cá, alguns lugares me chamaram muita atenção, eu vou falar nomes, não, não tem problema. Enfim, são Pode restaurantes que têm o meu coração, o Mama Veg em Floripa, o La Rouge, que eu visitei em Porto Alegre. Eles não falam assim, vegano, não sei. Por mais que o Mama Veg tenha um nome,
Ele é o quê? Uma culinária tradicional típica italiana. Então, ele tem um ambiente, uma culinária mais afetiva, de mãe. Então, ele procura vir no quê? No sabor. Uhum. E também os dados do Mama Veg que me passaram é que 80% do público deles não é vegano. É muito parecido com também a realidade da Veganize também. Exatamente, como você estava Porque- falando. E eles têm restaurantes. Eles começaram um no interior de Porque do Rio Grande eles do vendem Sul. um alimento afetivo, que é o que a gente quer fazer, também faz na Veganize, né? Criar essa memória afetiva, de fazer releituras de pratos da infância, que a mãe, a avó fazia, né? E aí também entra essa parte de não ser tão radical e falar diretamente sobre a Exatamente. exploração animal, porque isso causa uma aversão nas Um pessoas, né? Então, a gente tem esse cuidado. A Veganize. aversão, eles querem pelo sabor, eles têm um ambiente, como eu falei, eles são lá de Santa Maria, agora eles já têm 2 unidades em Floripa, o outro que eu fui, o La Rouge, eles não têm nada dizendo que é vegano, mas eles têm um ambiente também, assim, sabe? E, pra mim, isso é uma forma de ativismo tão ou mais difícil, porque é você trazer o veganismo na forma que traz as memórias afetivas, por exemplo, um pastel no meio, uma polenta, ou o La Rouge, ele quer trazer uma comida mais sofisticada. Que é difícil você achar, mas ele atende às restrições, muitas vezes de glúten, às restrições da lactose, e ele não tá ali mostrando o vídeo, não sei o quê, mas a forma de ativismo deles Sim. também é linda, igual a Veganize. Poxa, você ter um negócio que é 100% vegano e 80% do seu público não ser vegano, então você tá atraindo, você tá seduzindo, e é exatamente o que Sim, você então falou. alcançando o objetivo, que é de levar o veganismo adiante e não ficar Porque só os dentro nossos da já bolha. temos. Então, a Veganize, ela não quer só Veganos. satisfazer os veganos. É claro que os veganos na Veganize são hiper bem-vindos, são, né, o nosso coração. Mas tem o público não vegano que a gente precisa mostrar para eles Porque que o objetivo é esse. que é gostoso, que é possível. É fácil né? a gente mostrar E pra que um é vegano praticável. que... É fácil você mostrar pra um vegano que a gente tem uma coxinha gostosa. É. Que a gente tem um hambúrguer gostoso. Ele Sim, sabe disso. sim, Ele sabe que se ele comer sim. um ruim, ele vai ter outro bom. Sim. Agora a Agora- primeira impressão de um não vegano Aham. ser uma boa impressão... A minha impressão primeira no veganismo não foi boa. É seguro. A minha também não. A minha Porque também não. a maioria dos veganos não teve uma boa impressão. Mas por quê? Porque a gente foi no qualquer coisa, a gente tinha uma causa, não quero Sim. escravizar, não quero ali. E foi pela causa que nós estamos até hoje. E agora Sim, ter sim. tudo isso aqui, gente, é muito massa. É uma evolução. E levar isso para os não veganos, eu acho que é muito, muito forte. E ter tudo isso aqui é o resultado de anos e anos de trabalho com veganismo, de todos nós. Então, se a Veganize começou quando não tinha nada Era nas tudo prateleiras mato. do mercado, né? Literalmente. Era tudo mato, literalmente. Era tudo mato, literalmente. Golpe, você sabe que existe um conflito ideológico, um conflito na mente do empreendedor vegano, porque por um lado tem uma cobrança muito grande de ativismo, mas por outro ele precisa fazer o negócio dele funcionar. Então, com esses anos de experiência, já uma década de experiência com o negócio, o que você poderia dizer para esse empreendedor que de repente está vendo a gente aqui, sobre como ele poderia proceder? Bom, ele tem que se posicionar de acordo com local e circunstância. Então, de acordo com local e circunstância. Ele tem que ter um meio termo, se ele está na causa pelos animais, pelo veganismo, ele vai ter o momento e o local correto de falar sobre isso. Mas se ele quer empreender para ter um sustento para a vida dele, tem momentos que não cabe falar sobre isso. Então você está no seu comércio, entra um cliente que não é vegetariano, vegano, você não pode falar com ele de uma maneira radical, impositiva, né? Para que ele se torne ali vegano de imediato. Então existe tempo, local e circunstância. Isso é dito até na filosofia Hare Krishna, né? Que a gente tem que agir de diferentes formas, mas essas formas elas são baseadas em tempo, local e circunstância. Em que época que eu estou, em que local eu estou, que circunstância eu estou. Nesse momento, o melhor a se fazer, o que é melhor a se falar. Com essa pessoa, como eu devo agir, né? Então, isso aí é uma coisa que cada um analisa, cada caso é um caso. Mas eu acho que ninguém deve ser radical. Porque afasta as pessoas, radical no ponto de querer impor para as outras, né? Existem outros meios de convencer as pessoas. E um dos meios
que sobre produto alimentício, no caso, eu falei, é qualidade. Não tem convencimento maior do que você mostrar para a pessoa na prática e ela provar um alimento super saboroso vegano e ela fala, nossa, realmente é muito bom. E não perde. Né? Às vezes até melhor. Às vezes, a maioria das vezes é melhor. E aí a pessoa não tem argumento para falar que não dá para viver sem, né? Isso é uma grande verdade. A questão da qualidade, isso é muito importante bater, porque eu vejo que às vezes o empreendedor, ele tem uma fé mal guiada, no meu ponto de vista, que é como se só porque ele tá fazendo algo vegano, todo mundo tem que gostar. Tem que ser ativista. E os influencers veganos têm que apoiar ele e acabou. E isso não funciona assim. É claro que não justifica. O ideal é apoiar todo mundo mesmo, para que a gente cresça, mas se não houver uma curadoria de qualidade, assim, por mais que haja o apoio, a tendência é a falência. E eu falo isso porque, gente, eu sou casado, né? Então, às vezes a gente sai para ir num restaurante que é caro. É isso, todo mundo que tem relacionamento sabe. É caro. Às vezes a gente, né? Vamos ficar em casa. Às vezes a gente sai e come ali um hot dog. Come. Mas de vez em quando, uma coisinha especial, um aniversário. Aí você fala, não, aniversário. Hoje é comemorativa, vamos. Hoje vai ser vinho, né? Tal. Você se prepara para aquilo, mas você sabe que você vai ter aquele gasto extra, então a sua experiência tem que ser de acordo com o sacrifício ali que você está fazendo em relação ao custo, né? Exato, e eu já paguei contas, assim, eu e minha esposa, né? A gente já pegou conta de 300, de 400 reais, que eu acho caro, tá, gente? Eu acho caro. Acho caríssimo. Mas não me doeu pagar a conta, porque eu senti que eu tive a experiência que eu queria ter. Tanto gastronômica, quanto de ambiente. Sim. Então, às vezes, empreendedor, você vai estar aí reticente, né, receoso. Poxa, será que tô cobrando muito e tal? Se a sua experiência entregar o que a pessoa quer, ela paga e ela vai voltar. Cara, assim, ó, dando um exemplo bem prático pra vocês, que não é do nosso mercado, mas é um exemplo de produtos, tá? O McDonald's está vendendo os mesmos hambúrgueres há quantas décadas? Não são anos, são décadas. Sim. E é o mesmo lanche. Pô, o Big Mac eu conheci quando eu era criança, sei lá, em 93, 94, a primeira vez que eu fui no Big Mac. E somos velhos. E ele tá aí no cardápio até hoje. Então, isso é uma prova, assim, tem outras provas, estou te dando uma prova mais próxima do mercado alimentício, de que se o alimento for bom, se o produto for bom, não estou nem falando de qualidade nutricional, hein, gente? Tô falando de experiência. Falando de sabor. Se a experiência for boa, o cliente paga, né, Golpe? E eu pego muito no pé dos expositores da Feira Veganice em relação à qualidade, em relação a tudo, né? Eu sou a chatona com eles, mas é por isso que mas tá eu aí. preciso ser. É por isso que continua. Eu falo muito sempre com eles sobre qualidade dos produtos, sabor, atendimento, apresentação. Então, eu sempre coloco como regra decorar stand, praticar atendimento preferencial. É isso aí. Até um ditado, né? Um dito popular que não é nada vegano, mas quem engorda o gado são os olhos do fazendeiro, né? E eu acho que isso mesmo, tem que ter um cuidado ali de preparo. Dentro da própria Veganice deve ter essa coisa de uma coisa mais cara, outra coisa mais barata, porque eu acho muito importante pro veganismo. Você falando de sair num restaurante em datas comemorativas, gente, eu acho sim que deve ter um dogão, uma coisa assim de boa, que você consegue dia a dia. Porque tem pra todos os públicos. Mas eu acho que todas é as ocasiões também, exatamente, né? porque o vegano tem que ter a escolha, assim como o não vegano. Sim. Você tem que ter uma coisa que é barata, mas você tem que ter, porque o vegano tem que poder escolher. Eu não acho que é errado. E o empreendedor vegano, ele se dói nisso. Ah, mas o veganismo tem que ser assim. Não, gente, o veganismo eu acho que também tem muito a ver com sabor, com experiência. E se você se propõe a entregar essa experiência, esse sabor, você tem que cobrar. Sim. E a gente tem que ter direito a ter a experiência mais elevada e a experiência de um podrão que também é maravilhosa. Todo um trabalho, um custo por trás, assim, você não pode trabalhar só, né, por... Amor à causa. A gente quer.
Com A certeza. gente quer. Mas é isso, vivemos Mas, em um mas mundo uma coisa não capitalista. exclui a outra. A gente ainda é uma Então, causa, mas a gente precisa trabalhar. Pra mim, a feira vegana, eu concordo contigo, eu não acho que ela seja o lugar do ativismo, porque o ativismo, ele conjura uma parte da nossa mente que não tá ligado com gastronomia, tá ligado com filosofia, valores meio, bases religiosas, e aí é isso, é misturar água com vinho e não é o momento mesmo. Eu acho que o ativismo da feira já é ativismo suficiente pra não precisar trazer outros enxertos, sabe? Sim. E assim, as feiras da Veganice, elas têm um formato de food park. Então a pessoa vai comer a comida de rua. A Veganice é basicamente um food park itinerante. Então a pessoa vai para ser feliz. Ela vai lá, vai estar tocando uma música gostosa, vai comer o espetinho de churrasco vegano. Nossa, o espetinho vai... de vocês é muito bom. É muito bom. É mesmo. Socorro! É mesmo. Festa junina, me aguarde. Golpe, então, ó, até agora a gente tá em 2016, né? 2025 a gente tá. Não, na feira. Não, é que a gente começou, ó. A gente começou em 2012, a gente andou até 2016 na escola da No saúde. Colégio Santa Malha, no Saúde. Que é E as aí- megas feiras. Aí, como Top. foi de 2016 até 2020? Teve alguns projetos, né? Sim, tiveram algumas mudanças, né? Em 2017, o meu falecido esposo, né, que é o Rama, ele inaugurou um projeto que era o Vegan Park, que ficava na Vila Mariana. Esse projeto era dele, né? Eu criei a Veganize em 2012. Em 2012 até 2014 eu trabalhei com a Veganize sozinha, com eventos particulares. Quando foi 2014, foi a primeira feira da Veganize aberta ao público, que inauguramos com a festa junina vegana. E ele ficou tão encantado com o trabalho, com o veganismo, né? Ele saiu do trabalho CLT dele, ele trabalhava numa empresa de software, uma empresa portuguesa. Ele pediu demissão no trabalho dele e foi trabalhar comigo nas feiras veganas a partir de 2014. Então, quando ele começou a trabalhar comigo em 2014, a gente fazia as feiras, e em 2017 ele teve assim, esse start, essa ideia de, não, a gente tem que parar de ficar pingando de lugar em lugar, todo mês ficava migrando, né, todo mês para locais assim, esse lugar não comporta mais, vamos para outro, esse lugar não comporta mais, vamos para outro, porque as feiras sempre muito cheias e crescendo rapidamente, então tinha que mudar de lugar, porque não cabiam as pessoas, não comportavam. Eu lembro que na escola lá era chapado, assim, era Lotado difícil e andar enorme, mesmo. lá tem 3.000 metros quadrados aquela escola. Jesus. Não, parecia micareta. Parecia uma micareta. Era de você não conseguir andar, assim, de ficar esbarrando nas pessoas. Era isso mesmo. E fila pra todo lado, assim, para todos os estandes. Cara, que massa. Muito, muito mesmo. Muito gratificante esse trabalho nessa época. Aí o Vegan Park foi quando? 2017. 2017. E aí ele Aonde teve que é isso? na Vila Mariana, bem próximo do metrô Ana Rosa. Na rua do metrô Ana Rosa. Aí ele teve essa ideia, não, a gente tem que ficar fixo num local só e tem que ter o primeiro shopping vegano sustentável do mundo, porque nem tinha em lugar nenhum no mundo, não era só de São Paulo ou do Brasil, nunca tinha. E ele foi um idealista, né, ele é falecido, né, eu tô falando que ele foi porque ele é falecido, ele foi um idealista, ele quis, com todo o desejo do coração, da alma dele, abrir aquele Vegan Park, né, que era essa galeria vegana sustentável. Então ele começou esse projeto com containers, num terreno amplo também ali na Rosa, e aí chegou a fazer uma pré-inauguração dele, não estava pronta ainda, não estava montado dentro do planejamento dele, ele teve todo um planejamento, e começou com a festa junina também, o Vegan Park. Nisso foi em 2017, e aquilo foi um estouro. Mesmo fazendo uma pré-inauguração, com a infraestrutura ainda no começo, não estava Eu acho pronta. que o Felipe Castanhari foi lá e Foi. gravou, né? Foi ele, Foi. Eu Kéfera, adoro ele. foi ele e a Kéfera, os dois juntos na inauguração. Gente, eu adoro ele. Foram vários outros famosos Que assim, massa. na inauguração. Passou no programa da Ana Hickman. Gente, eu tô com uma 2017, famosa foi? aqui hoje, tá?
Você tem noção da dimensão do que você fez, do que você faz e do impacto na vida das pessoas? Tem momentos que sim, tem momentos que não. Tem momentos que eu penso assim, puxa, sabe, foram tantos anos e fazendo tanto, e todas as mídias possíveis já deram matéria para Veganize, todos os canais de TV aberta, saíram todos, Globo, SBT, Band, Record, todas, canais de TV fechada, todas as rádios, todos os jornais, então eu falei, caramba, não teve um lugar que a gente, né, não conseguiu levar o veganismo através da Veganize, não teve, né, um canal, uma mídia grande, né? Aí eu tenho, né, tenho memória, né? Então eu sei disso, né? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, caramba, a gente fez tudo isso. Será que ainda dá para fazer mais? Meu Deus! Olha, assim, olha quanto... Eu não me dou por vencida. impactou. Eu fiz tudo isso e fizemos e, né, o quanto eu alcancei e já tá bom, fiz muito pelo veganismo. Eu falei, não, acho que Vamos continuar, vamos mais um pouquinho. É. Então, o Vegan Park foi 2017, né? Foi 2017, ele ficou desde junho de 2017 até o final do ano de 2017 mesmo, porque foi no final do ano, né, que o Rama faleceu, e aí eu não quis dar continuidade, era um projeto dele, era um sonho dele, era um local que não me fazia bem em estar ali, né, pela lembrança de todo o sonho dele. Então, quando acabou o Vegan Park, no final de 2017, eu voltei com as feiras da Veganize itinerantes. Então, tava de novo, cada mês num lugar. E eu preciso dar um recadinho dos anunciantes. Claro, Eu acho que enquanto isso é a Eu hora posso boa pra comer, eu vocês quero comer. lancharem, né? eu quero Eu acho que comer. tinha que ter um pratinho, Eu quero sabe? comer para manter minha forma. e eu- Mas aí eu treino cuida. Prato? Pratinho? Papel, vai ter que ser. Beleza. Você consegue fazer as Não, eu honras? consigo. Por tô preocupada gentileza. com a golpe, é que eu sou meio obra mesmo. Então tá aí. E, Davi, posso seguir, querido? Na tela. Menina, que delícia. Temos na tela a Vida Veg? Crava só Jesus. Pessoal, estamos aqui com os produtos da Vida Veg que apoiam a gente desde o nascimento do podcast. Agora Então eu vou apoiem aqui. eles, tá? Apoiem empresas que apoiam ativistas, influencers veganos. Quando a gente faz esse motor funcionar bem, o mercado progride, o veganismo cresce, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a Vida Veg, maior empresa de laticínios veganos do Brasil, que hoje tá aqui com a gente com o leite vegetal. Esse leite é o de amêndoas? Deixa eu ver aqui. É o de amêndoas, isso mesmo. Essa mesa tá grande, hein, Davi? Ô, mesa grande. Leite vegetal de amêndoas. Essa garrafa é muito bonita, cara. Eu acho ela muito estética. Eu também. Né? Mó bonitona, né? Dá Aesthetic. orgulho. Aesthetic. Então, estamos aqui com leite de amêndoas da Vida Veg, delicioso. E também estamos com o queijo provolone, pré-fatiado, que a gente utilizou para fazer os sanduichinhos aqui deliciosos. E também o requeijão defumado, tá bom? Além deles, temos também os shakes proteicos. Temos o shake de morango, o shake de chocolate, morango 14 gramas de proteína, chocolate 15 gramas de proteína. Parece da net. Eu falei certo? eu falei certinho. Tava certo. É que eles têm uma diferença. O de morango tem 1 grama menos de Mas- proteína do que o de chocolate. O de morango é estilo iogurte. É isso, estilo iogurte, é. O E outro é de mais chocolate, um... ele é Pode, mais né? tipo um- É, mas ele lembra muito da net. E a versão do de morango desse aqui lembra o... Quick. Quick é Cara, é verdade. muito bom. Esse de 15 gramas eu preferi, depois que lançou. Esses shakes, galera, minha sugestão, você pode tomar ele sozinho? Pode, mas você também pode colocar um pouquinho de whey vegano na tigela, no chawan, no chawanzinho aqui, ó. no Uma bol, fruta, Pote. frutas, né? e aí joga o shake. granola. Né? A granola vai ter um pouco de caloria. Calórico. O shake proteico, ela vai ter uma caloria. Nanana. Bananinha também é calórica, hein? Bananinha é complicado. E fica uma delícia, tá? Fica uma delícia. O QR Code que tá aí na tela, vocês vão ver o site da Vida Veg. E esse site, você vai colocar o seu endereço lá, vai pedir a pesquisa, ele vai te dizer onde tem produtos Vida Veg mais próximos de você. Você costuma encontrar em mercados como Carrefour, Pastorinho, Zafari. Qual mais? Qual que você já viu produtos Vida Veg? Santa Catarina temos Angelone, Giasse, Bistec. Eu acredito que os produtos da Vida Veg são os que têm a maior distribuição no Brasil. Então, se você está aqui em São Paulo, se você está no Rio Grande do Sul, você está em Salvador, você vai encontrar os produtos Vida Veg.
Obrigado, Vida Veg, por nos apoiar. E é isso, pessoal. A maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Lembrando também... Opa, não. Já ia atropelar a Vida Veg. Peraí. Faltou um produto, galera. Faltou aqui, ó, a pasta de hummus da Vida Veg. Hummus é grão de bico, tá, pessoal? Hummus é o grão de bico, a comida do Oriente Médio. E essa daqui é uma pastinha de hummus com limão já adicionado. Muito boa também, Vida Veg. A Vida Veg já foi expositora na Vegnice também. Que bom, hein? Lá no Colégio Santa Malha. Muito bom. Eu acho que isso é muito importante. Existir essa sinergia no meio vegano. Empresa vegana contrata o influencer, contrata o ativista, ele trabalha para trazer pessoas para a feira e as marcas veganas também reinvestirem tanto nas feiras quanto nos influencers, porque os outros mercados de influência, eu falo sempre do fitness, que é o que eu mais conheço, todos fazem isso. E o vegano, ele tem uma dificuldade. Eu trabalho com isso, gente. Assim, dificuldade em a marca apoiar, patrocinar e, tipo assim, realmente patrocinar. Algumas marcas, a Vida Veg apoia, a Tupiniquim apoia, mas algumas marcas. tem realmente a maioria é o difícil. Parece um receio, né? É o que a gente até tava falando. Parece que você tem que fazer aquilo porque você é vegano. Gente, a gente precisa sobreviver. É um trabalho. É um trabalho, sabe? Apoiem os veganos, ativistas, influenciadores. E ó, sai dessa ideia de que influencer vegano é rico, que não é não, viu? O mercado vegano ele é menor, gente, do que o tradicional. Então, muito difícil você vai ver um influencer vegano aí rodando por aí de Ferrari, tá? Estamos todos trabalhando. Mas se a Ferrari quiser patrocinar, aí é cancelada. Foi você que disse, não fui eu. Corta essa parte. Mas, ó... O que eu ia falar mesmo? Eu até me perdi aqui. Nossa, vegano me perdi. Rico. O vegano rico, eu ia falar outra coisa. Não, As me marcas perdi. que patrocinam os influenciadores. Não, é importante, né, ter essa sinergia. E também, gente, não dá pra pagar a conta de luz, não dá pra colocar gasolina no carro com like. Não dá mostrar o like, não dá, entendeu? Então, é isso. Eu acho que todo mundo que tá no nosso mercado, todo mundo que é vegano, já tem uma predisposição, uma boa vontade para trabalhar. E quando a proposta é apresentada, já tá levando em consideração esses valores, tá, gente? Então, sai dessa de que achar que influencer vegano é rico, que não, tá? Beleza? Inclusive, apoiem eles. Apoia os influencers veganos. Empresas veganas. O mercado de influência digital é o mercado que mais muda tendências no mundo inteiro. Lembra do filme do Sonic? O filme do Sonic, quando ele foi lançado, o primeiro Sonic, a primeira versão, era meio bizarra. E aí as pessoas foram na internet e falaram sobre isso, o estúdio percebeu, foi lá, corrigiu, e se eu não me engano, o Sonic tá no terceiro filme já, né? Então... Ouvir o seu público vale a pena. Investir no mercado de influência é um dos mercados mais eficientes do mundo, tá bom? Fica a dica aí. Quero agradecer também a queijaria Tupiniquim, que está aqui com a gente hoje com queijo mateiro e o campestre. A queijaria Tupiniquim, o Instagram deles é @tupiniquim.queijaria e temos cupom de desconto. Cupom Fábrica de Veganos vai dar 10% de desconto na sua compra. O site deles é tupiniquim-queijaria.lojaintegrada.com.br, mas você não precisa gravar tudo isso. Tem um QR Code aí na tela, que é só mirar o celular, vai cair direto no site deles. Junta seus amigos, junta a família, usa todo mundo o cupom e vocês racham o frete todo mundo junto, tá bom? A queijaria Tupiniquim, ele tem outros produtos, mas hoje não veio, que é o queijo defumado dele de corte, que é muito bom, meu. Eu fiquei tão curiosa. Eu assisti todos os podcasts do Fábrica e eu queria muito, porque eu nunca provei queijo de corte. Era o que eu queria também. Nunca provei queijo de corte. Muito bom. Nunca. É maravilhoso, é maravilhoso. Uma pena que hoje não veio, mas... A gente vai ter que voltar aqui. Próximo episódio estará aqui. Queijaria Tupiniquim, obrigado por apoiar a gente também. O Instagram deles, pessoal, @tupiniquim.queijaria. E o da Queijaria Tupiniquim, da Vida Veg, todos os nossos patrocinadores estarão aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Quero agradecer também ao Master Vegan Food, que está aqui com a gente hoje com esse bolo de limão delicioso. Meu Deus. Bem, é isso aí. Vocês conseguiram comer? Não comeram, né? Ficaram de papo aqui comigo. A Gopi, ela tá perdendo Eu comi, pra mim, não, assim. eu... Ela tá perdendo pra mim. Pessoal, enquanto a Gopi... É Gopi ou Gopi? Gopi. Perdão. Enquanto a Ana e a Gopi comem um bolinho de chocolate, a gente vai passar para vocês uma dica da Nutri sobre como fazer um prato vegano equilibrado, delicioso e saudável. Você sabe que o bolo é de limão, né? Eu não falei que é limão? Chocolate. Eu falei chocolate? Não, falou limão.
Busque por lugares que ofertem esses alimentos. As feiras podem ser uma excelente opção. Alimentos ultraprocessados e processados, evite na medida do possível. Deixe esses alimentos mais para momentos especiais e comemorações. Modere no uso de açúcar, sal, gorduras. O pouco que você coloca desses ingredientes já dá o toque especial que você está querendo na sua refeição. Na hora de comer, busque por lugares tranquilos e, se possível, uma boa companhia. E por fim, dê muita atenção às propagandas e ao marketing, porque muitos deles podem estar tentando te enganar. Você consegue encontrar em redes sociais diversas dicas sobre como fazer as melhores escolhas. E agora, como fazer isso tudo de uma forma simples? Na hora que você for montar a sua refeição, pense num prato, divida ele ao meio. Nessa metade, você vai incluir verduras, legumes, e na outra metade, 1/4 dela, você vai colocar os cereais, que pode ser o arroz, o trigo, o milho ou até mesmo as batatas. Já no outro 1/4, você vai incluir as leguminosas, qualquer tipo de feijão, grão de bico, ervilha, lentilha e a soja. Então agora, que tal você começar a incluir essas refeições em mais dias da sua semana e perceber como que por meio da alimentação você consegue ter muito mais saúde e bem-estar. Olá, meu nome... Posso ir? E quero agradecer também a Natroy Ponto, que tá aqui com pão de mel e barra de chocolate branco. Temos cupom de desconto Fábrica de Veganos para compras no site, vai estar também na descrição do vídeo. Gopi! E agora vai ter feira? Agora é a festa junina vegana, da Vegnice, em todos os domingos de junho, para todo mundo conseguir ir. E vai ser onde? Vai ser na Rua Augusta, na próxima semana. Rua Augusta aí é boa, rua boa. Muito bem localizado. Muito bem. Vai ser em todos os domingos de junho, são 5 domingos. Onde é ali na Augusta? Qual a região dela? Na altura ali do número 400, mais ou menos. Aí complicou pra mim, peraí. Perto do quê? É antes do calçadão urbanoide ou depois? É mais perto da Paulista? Perto da Paulista, mas é sentido centro, não é sentido Jardins. Porque a Avenida Paulista, ela divide a Rua Augusta, né? É verdade. No sentido centro e é do lado Jardins. Safra? Sabe o Safra que fica de esquina? É do lado Safra. Então é na Augusta da antiga, aquele lá. Perto do Pop. Você sabe de que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando. Mas é muito bem localizado, um espaço amplo. E agora, nos próximos dias, nós vamos divulgar nas redes sociais o endereço completo, todas as datas, horários e tudo. A entrada, como sempre, é gratuita. Muita variedade, muita comida junina e não junina. Forró para todo mundo dançar juntinho. E pode levar cachorrinho, pode, gato, pet friendly, pode. Jacaré. Pode levar. Melhor não, jacaré. Pode levar animais, pessoas. Pessoas podem também. Pode levar os Therians. Vocês já viram isso de Therian? Não, o que é Therian? Pelo que eu entendi, eu vi no My Conquistadors, tá? Abraço, Michael. Pelo que eu entendi, são pessoas que se comportam como animais, literalmente. Ah, eu já vi. Então. Eu já vi sobre isso como um fetiche, não como eu também não sei em que região isso tá, mas eu vi que isso tá ficando popular, assim, da pessoa sair na rua de coleira e sair como se fosse um cachorro latindo. Engatinhando assim. Não vou me pronunciar porque eu não quero ser cancelado. Pra mim aqui, ó. Vamos nos abster. Se não envolver sofrimento animal, todo mundo estiver feliz fazendo ali o. Estiver fazendo mal pra ninguém. À vontade, meu filho, tá tudo certo. Pagando imposto, pra mim tá tudo ótimo. Feira. Então, você vai me receber lá? Com todo prazer. Aí vai ter esse final de semana agora? Não, todos os domingos de junho. Já começa no dia 1º de junho, porque junho já começa com o dia 1º caindo num domingo. Ui, que delícia. Então vai ser 1º de junho, 8 de junho, 15 de junho, 22 de junho, 29 de junho. Memorizei todos os domingos de junho. Isso aí. Muito bom. Festa junina Vegnice. Qual que é o horário? Sempre das 11 da manhã às 8 da noite. Nossa, tem tempo, hein, gente? Tem tempo, tem Começa comida. com a hora do almoço, né? Começa às 11 para as pessoas chegarem. Feijoadinha? Já. Feijoada, tem de tudo. Dá pra passar o dia lá. Tem acarajé, cuscuz, comida indiana, comida japonesa. Eu acho que é a feira com mais variedade que eu conheço, assim. Porque realmente tem tudo. Tem bolo, aí tem sorvete, aí tem os doces, aí tem comida japonesa, comida mexicana, aí tem churrasco. Aí do lado tem um indiano. Aí quando você... tem tudo. Tipo, tem que ir nos 5 finais de semana. Pra conseguir comer tudo, tem que ir todos os domingos. Sim, tem que ir todos os domingos, até porque muda.
De um Meu domingo pro Deus. outro, muda alguns expositores, então um domingo tem um produto que no outro não tem. E a pessoa acaba participando de outras atividades que num domingo tem, outro não tem. Vamos também ter aula de forró. Eita. Então, a pessoa pode também participar lá, aprender, Top. tudo gratuito. Pra Área quem tá kids, assistindo, crianças, Fábrica de Veganos vai ser gratuito. A entrada não dá pra área pagar. gratuita. A entrada Não dá pra é pagar a conta da Sim. feira com view de vídeo, né? Mas a aula do forró é gratuita? É gratuita. Top. E é. sempre tem atrações também, Tem. né? Top. Sempre tem atrações. Maravilha, maravilha. E o Instagram é? Vegnice Oficial, escreve Vegnice como, Vegnice, Vegnice. como uma camiseta. Vegnice é a pronúncia em inglês, tá, Em gente? inglês. Então escreve Vegnice, né, com G mudo, mas é Vegnice Oficial no Instagram e no Facebook, no TikTok, em tudo. É o seu e o seu. O meu é Gopi_Vegan. Boa. E vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Gopi, eu queria que a gente tivesse um vídeo da feira pra mostrar pra galera que a gente botava no telão e na tela pro pessoal ver em casa. Mas não tem problema, a gente Mas prepara pro futuro. Depois eu mando pra você que a e você gente coloca. falando aqui é uma coisa, agora mostrando, mostrar. se pessoal ver, pô. Tem um vídeo lindo de uma edição junina também, que foi feito por um videomaker, assim, super profissional o vídeo. Que legal. E aí eu te mando e você coloca para o pessoal ter uma noção de como é. Tá bom, perfeito. Tá? maravilha. Todos convidados, todos mesmo. Independente se veg, não veg, Homem, mulher. homem, mulher, Cachorro. Therian. Therian, todo mundo, tudo bem-vindo. Isso aí, isso aí. Top. Pô, eu adoraria esticar o nosso papo, mas... Numa próxima a gente Você me fala entende, de mais. ativista vegano, a gente tem um tempo curto. Mas tô trabalhando bom. pra melhorar isso, tá? Mas passa Com certeza muito vai rápido. melhorar. Passa Olha rápido. Passa ali. rápido, porque nós demos um salto de 2017 para 2025 e tinha muita coisa ainda para se falar, mas Tem numa história. próxima. A gente marca o nosso papo parte 2, fechou? Você Sim, vem? fechou. Tá bom, bem. então. Obrigada, Ana, obrigada. Ana, quer... Gente, amei conhecer. Eu também. Amei eu de também. verdade. Eu vou reforçar que é muito bom a gente ter mulheres com vozes, mulheres empreendendo e à frente dos negócios e dos negócios veganos, idealizadoras, CEOs, e que continuam a luta e como você falou, poxa, já conquistou várias coisas e continuará conquistando. Sim, né? até Prazer conhecê-la. Prazer. Um prazer estar aqui. Volto Prazer, sempre. Obrigado, espero Ana. você lá na festa Com junina da certeza. Com essas Vegnice. informações até do Rafa fazendo aqui pro Leandro, não tem como a gente fugir. Tem olê, tá na hora de veganizar. Então, é isso aí, galera. Esse foi mais um Fábrica de Veganos Cast. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.